E a menina Marte do sertão do Cariri, jovem cearense considerada uma Marte da castidade e da pureza. Vítima de vários tipos de violência, Benigna foi a primeira beata do Ceará e a quarta Marte do Brasil. E sobre essa história, sobre a Benigna, eu converso agora com a Dílvia Ludovichak, que escreveu esse livro aqui, olha só, que conta a história da jovem. Boa noite, Dílvia. Seja bem-vinda ao Pautas da Igreja. Boa noite, Casey. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma honra estar com vocês. Dílvia, a menina Benigna, ela tinha obrigações mesmo muito jovem, obrigações de adultos para ajudar a tia Rosinha em uma casa. Foi uma criança praticamente sem infância, né? Eu vi isso no seu livro. Exato, exatamente. É sempre importante contextualizar que foi Benigna, de onde começou, né? Onde começou a história dela. E como bem disse você, Benigna foi uma criança que precisou crescer muito rapidamente. Ela foi uma criança que perdeu os pais ainda muito, muito pequena e acabou sendo adotada, como acontecia nas cidades do interior do Brasil, né? Uma família que conhecesse, que morava perto, que tivesse um pouco mais de condição, acabava abraçando a causa e foi isso que aconteceu. Então, a tia Rosinha, ela foi a tutora da Benigna, foi ela que possibilitou que Benigna continuasse os seus estudos, né, na cidade. No entanto, a Benigna precisou assumir também a causa, por conta, inclusive, de um problema de saúde que a tia Rosinha tinha, né, que era um problema muito sério de visão, e aí a Benigna acabou assumindo os afazeres da casa, do dia a dia, a rotina da casa da qual ela começou a fazer parte. Então, é bem como você disse, a infância da Benigna é marcada num primeiro momento pelo trabalho, né, já como se ela fosse uma adulta, pela sobrecarga do dia a dia, de o que uma criança não deveria ter, mas naquelas condições foi o que acabou resultando para a Benigna. Inclusive, tem uma parte do livro que você fala que ela só brincava com os primos e com as primas, né? No final de semana, quando tinha um tempo. Agora, outra parte também que me sensibilizou bastante do seu livro é quando você fala que Benigna, ela não sabia dizer não. Ela não podia dizer não. O que você quis dizer com isso? Primeiro porque era uma característica muito comum das meninas daquela época, a gente está falando aí da época de 1928, 1930, que era quando Benigna ainda era muito pequena. Mas isso vai marcar um pouco um traço da personalidade dela. Ela era uma criança muito dócil, muito gentil, né, que gostava de ajudar as pessoas, que tinha um cuidado, um carinho com tudo, com todas as formas de vida, desde os animais, as plantas, as pessoas idosas, né, que foi por conta da condição da adoção, onde ela acabou também ali precisando dar essa assistência, era um traço da personalidade. Mas vai marcar principalmente que esse momento que é o coração dessa história, eu diria que é quando acontece essa situação ruim, que vai colocar a Benigna numa situação de risco de vida, inclusive de perda da própria vida, mas ela precisou lutar contra isso. Então, Benigna é o traço de menina e de mulher que desde sempre precisou resistir e precisou se impor para dizer aquilo que gostaria e o que não gostaria. No caso de Benigna, o desfecho será aí o seu assassinato. A Inclusive, você negação da chama ela no livro, né, de menina mulher. Ela Isso. perdeu a vida dela como uma forma trágica que até hoje, infelizmente, acontece, né? Conta pra gente aí os tipos de violência que Benigna sofreu. Sim. Benigna, então, aos 13 anos, né, ela frequentava a escola na cidade próxima ali de Santana, onde ela nasceu. A gente está falando da região do Cariri, como você inicialmente já falou. Benigna frequentava a escola ali nos arredores e todos os dias voltava para casa e ao final do dia acabava se dedicando também aos seus afazeres da casa. Num desses dias, ela vai até uma cacimba, né, muito próxima ali da casa onde ela residia, para buscar água para preparar o jantar. E nessa ida à cacimba, ela vai se encontrar com o Raul, que era um adolescente, né, de 17 anos de idade, que há muito tempo vinha importunando a Benigna Casey, vinha insistindo com ela, queria se relacionar com ela, e nessa ocasião a Benigna mais uma vez se nega, né, se recusa, porque Benigna
acreditava que não era o correto e também não era o que ela queria, né? Ela tinha o direito de não querer se relacionar nem com o Raul e nem com nenhum outro homem. E se recusando nesse dia, ele se irrita com isso e aí, armado de uma faca, ele acaba desferindo sobre ela vários golpes, inclusive, e ela se defendendo e tentando sair daquela situação, e um desses golpes pega no pescoço de Benigna, levando Benigna à morte. Então, ali mesmo, perto dessa cacimba, é onde se dará aí esse fato horrível, né? E a Benigna vai acabar perdendo a sua vida nessa ocasião ali da recusa, né? Mais uma vez, a 13 vontade do anos, inimigo. né? 13 anos de muito sofrimento aí, né? Uma vida de muito sofrimento, mas não perdeu a doçura, né? Como que a igreja soube da história dela? Como que foi esse processo de beatificação da Benigna? No momento em que isso aconteceu, por ser uma cidade pequena, Benigna já era uma menina conhecida, porque frequentava a igreja, frequentava a escola, se destacava como boa aluna na escola, se destacava como uma boa companhia para a tia Rosinha e para os familiares. Então, o fato daquele dia, o assassinato de Benigna, foi um marco muito grande. E você sabe que é interessante que antes ainda de a igreja começar o processo de beatificação da Benigna, Benigna já começou a desempenhar um papel ali no seu entorno de alguém de muita fé, de alguém que poderia interceder pelas necessidades das pessoas. Então, começou que ali no ambiente mesmo onde ela nasceu e viveu e foi assassinada, começou-se um processo de devoção. Aquilo que lá dá para a gente dizer que as pessoas começaram a entender, poxa, é alguém dentre nós, que viveu como um de nós, que conhece as nossas necessidades, as nossas dores e que pode interceder por nós. Então, muito antes de a igreja iniciar esse processo, ela já vinha sendo considerada alguém que de fato merecia ser reconhecida por ser uma intercessora junto de Deus. É uma história triste, porém que seja um exemplo aí para as meninas, né, da idade da Benigna. Hoje a gente tem leis severas aí, né? Na época dela, ela não sabia dizer não, mas hoje deve-se dizer não, né? Eu queria que a gente encerrasse essa entrevista você falando como te tocou, de que forma a história de Benigna te tocou como mulher. Primeiro que eu precisei encontrar um jeito de falar de uma situação tão dolorida para as crianças. Nós estamos falando de um livro que faz parte de uma coleção de livros infanto-juvenis, que se chama Amigos de Deus e cujo objetivo é falar de pessoas que foram testemunhas dele. Mas eu queria encontrar um jeito de falar que ao mesmo tempo explicasse que as meninas têm todo o direito de dizer não, né, de se defender e de serem defendidas, mas ao mesmo tempo de valorizar essa questão do protagonismo, né, porque na verdade Benigna não se entregou, ela foi assassinada exatamente porque ela quis preservar a sua castidade e por isso é considerada inclusive a heroína da castidade. Mas a mim tocou pelo fato de que eu gostaria que as meninas entendessem o quanto elas são importantes no processo da construção social e o quanto elas podem opinar, o quanto elas podem se colocar e o quanto elas podem dizer o que desejam e o que não desejam. E é interessante, só para concluir a minha fala, dizer que Benigna é considerada hoje um modelo na luta contra o feminicídio, contra a agressão, não só no estado do Ceará, e contra a agressão também para com as crianças e adolescentes. Ela é um modelo de luta, né, de alguém que deu a vida, mas que está aí dizendo que nós temos todo o direito, sim, de nos posicionar e de dizer não. Tá certo. Dilvia, muito obrigada pela sua participação aqui no Pautas da Igreja. Parabéns pelo livro, fiquei apaixonada. E Obrigada. seja sempre bem-vinda aqui no Pautas da Igreja, viu? Obrigada, Casey. Eu que agradeço bastante a oportunidade sua e de quem nos acompanha pelo Pautas da Igreja. Um abraço. Outro. Tchau, tchau.